Podemos saber se alguém é um bom ministro de Cristo Jesus? Na carta a Timóteo, na primeira carta, nós temos o ensinamento do Espírito a respeito de um bom ministro de Cristo Jesus. Ministro é aquele que ministra algo, que dá algo que tem. Assim está escrito no capítulo 4, no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. No versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Primeiramente, nós vamos compreender que o bom ministro de Cristo Jesus é alimentado com palavras da fé e da boa doutrina, o que significa que há má doutrina e que há outros alimentos para nós. Vamos recordar que a palavra alimentar faz-nos lembrar comida. E quando nós meditamos nas coisas espirituais, a comida é o princípio de tudo. Aquilo que colocamos em nossa mente é aquilo que torna a nossa vida ou a nossa morte. É aquilo que nos fortalece ou nos enfraquece. Lembre-se, este é o princípio de Deus. E comer é uma palavra desde o início da Bíblia. Deus colocou o homem diante de duas árvores. Ele podia comer da árvore da vida ou da árvore da ciência do bem e do mal. Por fim, quando o homem pecou, a árvore da ciência do bem e do mal foi transferida para o seu coração, porque ele comeu o fruto da árvore. Então, essa natureza de sabedoria e de ciência e de conhecimento tornou-se a própria vida do homem. E este é o homem caído, é o homem cheio de certo e errado, cheio de bem e mal. Lembre-se, a árvore do pecado tem dois galhos, o bem e o mal, o certo e errado. Na vida espiritual, nunca chegamos a conclusão nenhuma quando nós começamos a discutir sobre o certo e errado. Nós precisamos voltar para a árvore da vida, isto é, para Jesus, pois vivemos não das nossas conclusões próprias, mas da palavra que sai da sua boca. Assim, aquele que é ministro de Cristo Jesus deve ser bem alimentado com as palavras da fé. Palavras da fé é a palavra de Jesus Cristo. O próprio Jesus é a fé. O próprio Jesus é a árvore da vida, da qual nós devemos nos alimentar. E da boa doutrina, este é o nosso pão. Doutrina é ensinamento, é palavra. Lembre-se, Deus é o verbo, Deus é a palavra, Deus é doutrina. Por isso, é muito grave falar no nome de Jesus ou ensinar algo a respeito de Deus, a respeito do seu reino e da vida eterna. Porque quando estamos falando, nós estamos alimentando alguém, seja para sua edificação ou não. Precisamos ainda perceber que a pessoa que ministra Cristo Jesus, ela deve ter um padrão e se tornar um padrão. O que é um padrão? Um termo de comparação. Na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Então, perceba que o procedimento,
o amor, a fé e a pureza padroniza o ministro. E todos nós estamos olhando para o ministro, porque a tendência do homem é se comparar com o homem. Assim, nós precisamos de alguém que seja alimentado na palavra da fé e na boa doutrina para ensinar. E quando nós estamos aprendendo, devemos perceber o padrão da sua vida, o que faz, o que fala e qual é a sua maneira de viver. Diz ainda que deve ser aplicado à leitura, à exortação e ao ensino. Assim é que se alimenta, através da exortação, do ensino e da leitura. Alimenta aqueles que ouvem a palavra, aos quais Jesus Cristo é ministrado. Mas note bem, ministro de Cristo Jesus, ou bom ministro de Cristo Jesus, é alguém que ministra Cristo Jesus, ministra o Espírito, ministra a vida de Deus. É aquele que ensina, exorta e faz com que as pessoas aprendam Cristo. Portanto, há muito que nós meditarmos a respeito disto, num tempo de falsos profetas, num tempo de falsas igrejas, de falsos ensinos. Esquece-se o reino de Deus. Esquece-se o pão vivo que desceu do céu, que é um alimento puro, que é o Cristo ministrado como alimento para a igreja. Assim, preste atenção e perceba a palavra que é ministrada, para que assim também possa se alimentar, cada um que crê, de palavras de fé e de boa doutrina. Vamos, a cada dia, ser mais firmes na nossa fome e sede de Deus, fome e sede de verdade, porque aquele que busca acha, o que pede recebe, o que bate a porta abre. Portanto, felizes aqueles que recebem a doutrina e o ensinamento de um bom ministro de Cristo Jesus. Quando lemos as duas cartas que foram escritas a Timóteo, são cartas ministeriais. É sobre o ministério da igreja. E o ministério da igreja deve ser com a boa doutrina. E só há uma doutrina boa: a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com você e que você também esteja alimentado com o pão vivo que desceu do céu. Isto é, coloque na sua alma, coloque na sua mente, no seu coração, somente o que Deus disse. Amém.